Glória a Deus. O Senhor é bom, irmãos. E eu tenho provado o quanto essa bondade é surpreendente. E quanto mais nós buscamos a Ele, mais nós sabemos que não existe profundeza que limite o que Deus é. O simples fato de nós querermos mais de Deus e nos aprofundarmos em Deus não é o suficiente para tudo que o Senhor representa. Ele é muito maior do que as nossas próprias expectativas. Sabe aquela expectativa que nós temos de querer mais de Deus e nos aprofundar mais no Senhor? Ele ainda surpreende as nossas expectativas. Nessa manhã, minha esposa, ela acordou com um sentimento e ela teve como que uma palavra de conhecimento a respeito do que Deus está fazendo na nação brasileira. E eu queria desenvolver um pouco o que ela recebeu como uma palavra, para que isso se torne uma visão e venha a ser palpável para nós. Porque eu acredito que visões se concretizam mediante o nosso comprometimento diante daquilo que Deus nos deu. Nós não podemos jamais parar na visão, porque a visão, ela sinaliza algo que precisa ser alcançado. Você compreende? E Alice recebeu de Deus uma simples palavra que traz uma grande esperança para nós. E o Senhor falou para ela: a nação brasileira está florescendo. E isso me inspirou para liberar algumas palavras aqui nessa noite, porque não é mais um simples jargão de expectativa que às vezes nós temos nos nossos cultos. O Senhor quer nos prosperar, o Senhor quer trazer avivamento, o Senhor está trazendo um novo tempo. Nós estamos muito cheios disso, não é verdade? Mas na verdade nada de novo estava acontecendo até então, mas de uma forma quase que secreta, fora dos holofotes, fora da concentração dos olhares, o Senhor, eu acredito que o Senhor está florescendo algo na nossa nação. Porque já existiram indícios que o Senhor desejava fazer algo nessa nação, e nós provamos de algumas coisas nessa nação. A história da igreja no Brasil conta isso. E Alice, nessa manhã, ela acordou incomodada com essa frase, e automaticamente muitas coisas vieram à minha cabeça. Eu gosto muito quando isso acontece, né? E o Senhor funciona dessa forma com o seu corpo. Uns recebem palavras, outros recebem visões, outros recebem discernimento. E tudo está ligado com o que foi liberado aqui através das canções, através da palavra ministrada com música, com adoração, através de música. E realmente eu acredito que Deus está florescendo a igreja do Brasil. Não é que Ele irá florescer, Ele já está florescendo, porque o fim de Deus não são flores, são frutos. As flores sinalizam uma estação que está por vir. E quando ela falou essa frase, Deus me levou a um texto que geralmente ele é usado, porque é o que a palavra está dizendo, para falar sobre fim dos tempos, escatologia e tudo mais. Mas o Senhor me deu uma nova perspectiva a respeito do texto de Mateus 24. Eu queria que você abrisse comigo. Texto muito conhecido, com inúmeras interpretações, mas a minha função aqui não é dar uma interpretação exata do que as Escrituras estão falando nesse texto, porque exatamente ela está falando sobre sinais que antecedem a vinda de Jesus, e a palavra culmina que Ele não irá passar uma geração até que essas coisas aconteçam. É um texto muito conhecido, mas eu queria trazer de uma outra perspectiva para nós entendermos o que Deus está fazendo na nação do Brasil. Mateus 24, versículo 32, diz assim: agora aprendam a lição da figueira.
Quando os ramos surgem e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas, saberão que o tempo está muito próximo às portas. Jesus está ensinando nesse texto que a figueira, quando ela renova os seus ramos e as folhas começam a brotar, e consequentemente depois disso as flores também começam a vir, é porque tempos mais importantes que o próprio florescer em si estão chegando. Então o que Jesus está dizendo não é o momento exato em que as folhas estão brotando e as flores estão vindo, mas aquilo que está por vir depois dessa estação. O Senhor fala que quando começa a brotar é porque o verão está próximo. O fim das coisas não é as folhas brotando, mas o verão que está chegando. Ele está sinalizando algo que está por vir. Estamos juntos aqui? Os ramos, as folhas e as flores, elas sinalizam algo que está por acontecer, e isso vai demandar de nós uma preparação para esse tempo que está por vir. Quando Jesus ele está ensinando palavras que nos remetem preparação a tempos futuros, é porque realmente Ele está desejando que nós venhamos nos preparar. E o que acontece no meio desse movimento é que algumas pessoas se preparam para tempos que estão por vir, e outras simplesmente assistem o que essas pessoas estão fazendo, e outras não estão nem aí para o que o Senhor está dizendo. Às vezes nós lemos as Escrituras, nós temos entendimento que Jesus está falando sobre preparação, mas nós não temos a coragem e o comprometimento de nos prepararmos. Sabe por quê? Preparação exige esforço e comprometimento em toda a nossa vida. Nós cantamos aqui: Senhor, eu quero te dar tudo, você é minha prioridade, você é tudo para mim. Mas às vezes aquilo que o Senhor está dizendo para nós, sendo Ele tudo para nós, nós não obedecemos o que Ele está dizendo, e isso é um grande erro. Mas como minha esposa ouviu do Senhor essa manhã, a nação, a igreja, a nação do Brasil está florescendo, é porque esse tempo já chegou, que está sinalizando algo que está por vir. Eu tenho algo muito forte no meu coração, que Deus vai começar a movimentar algumas coisas dentro de 5 anos e 10 anos, porque esses tempos eles estão nos sinalizando algo que está por vir, e durante 5 e 10 anos vai demandar de nós muita preparação para aquilo que Deus deseja desenvolver a partir de 10 anos. Porque se nós estamos com consciência que Jesus está retornando a esse mundo, acontecimentos anteriores a isso virão acontecer, e esses acontecimentos eles estão totalmente ligados ao que nós estamos nos tornando e nos preparando para enfrentar esses dias. Porque, meus irmãos, os dias virão, você querendo ou não. Estamos juntos? E por esses dias chegarem à terra, é o que deveria nos trazer uma verdadeira esperança, porque Deus não está preocupado com um novo presidente do Brasil. Por mais que Ele pode colocar bastante coisa em ordem, Ele não é o homem que vai trazer justiça plena à terra. Ele pode ser o meio pelo qual o Senhor vai manifestar a justiça, mas Ele não é o rei de todas as nações. Existe um único governante que vai colocar essa terra em ordem, e esse homem se chama Yeshua. Então nós não podemos apenas nos deter aos sinais, mas sim ao objetivo dos sinais. Esses sinais eles vão nos levar a algo, e a análise desses sinais deve gerar em nós uma preparação para um tempo futuro, que é o objetivo do porquê sinalizar algo. Se você andar no trânsito e você vê uma placa dizendo uma curva acentuada a 100 metros, isso vai remeter ao que acontecerá lá na frente, certo? A placa está sinalizando uma curva que está por vir, e a placa por si só é um sinal. Se nós não tomarmos as devidas precauções e não nos prepararmos para a curva que está por vir, ela pode nos fazer bater, e isso vai nos causar danos. A questão é a seguinte: é que a placa
e a curva estão ali para todos, não é verdade? Ela não está ali por causa de você. Todos vão passar por aquela curva e todos vão ver aquela placa. O que produz a batida é sim o motorista em questão, que viu a placa e se preparou para aquilo, ou aquele que viu a placa, acelerou e sofreu danos, ou até mesmo perdeu sua própria vida. Estamos juntos? O imprudente, ele não se importa com a sinalização. Já o prudente, ele conhece exatamente o veículo em que ele está conduzindo e o que ele precisa fazer para passar pelo obstáculo que está à frente. A questão que eu estou falando aqui é qual motorista nós estamos nos tornando. Aqueles que são confiantes em si mesmos e que não obedecem os processos, os sinais que estão vendo, ou se somos obedientes e preparados antecipadamente para determinados tempos e eventos que estão por vir. O sinal de algo está florescendo é porque Deus deseja que nós venhamos alcançar o tempo dos frutos. E aquele avivamento que nós tanto sonhamos, o cumprimento de profecias que nós tanto sonhamos pela nação brasileira, isso vai acontecer, sendo nós participantes disso ou não. Deus vai fazer algo na nação e Deus vai fazer algo na igreja, nas nações desse mundo nos últimos dias. A igreja não foi chamada para ser derrotada pelo inimigo. Estamos juntos? Ela foi chamada para triunfar sobre as trevas, e a luz que ela carrega ilumina no meio das trevas. Mas o Senhor não é mágico, e o Senhor dá a nós uma livre escolha de participarmos e cooperarmos disso, ou sofrermos as coisas nos últimos dias, aquilo que está para acontecer. Eu acredito e tenho total convicção que nós vamos começar a entrar em tempos em que o Senhor vai deixar bem claro que é um falso cristão e um verdadeiro cristão. Nós estávamos conversando isso hoje na mesa, tomando café, e é tão bom, né? Conversar sobre essas coisas, porque às vezes a gente parece que é um louco sozinho, por falar de coisas que não estão acontecendo, mas que nós temos plena convicção que vão acontecer porque é Bíblia. E nós sabemos que Yeshua está retornando para se relacionar e casar com uma noiva que é pura. E sabe o que é o padrão de pureza de Deus? Nem se compara com o nosso padrão de pureza. É puro mesmo, assim como Ele é. E se Ele vem se relacionar com esse tipo de noiva, olhando todo o cenário e a igreja, não só no Brasil, mas nas nações, nós sabemos que Deus precisa fazer algo para trazer pureza à sua igreja. Então tudo aquilo que é falso aos nossos olhos automaticamente vai ser revelado e vai ficar muito claro, e aquilo que é verdadeiro cada vez mais vai se purificar, porque quem se suja nesses últimos dias se suja mais, e quem é limpo vai se limpar mais. Tipo, não vai mais ter espaço para aqueles que vão ficar no muro pensando, será que vai acontecer isso? Se acontecer, eu vou estar junto, mas se não acontecer, eu posso retroceder e cuidar da minha vida e tentar fugir de tudo isso. E até mesmo pensamentos, é melhor subir antes de quando as coisas apertarem, do que nós enfrentarmos e manifestarmos algo que o Senhor deseja através da igreja nesses dias. Então está chegando um tempo em que nós não vamos mais ficar em cima do muro, mas vai haver uma escolha clara em nos ligarmos ao que o Senhor está fazendo ou retrocedermos atrás. Hebreus 10 fala que nós não podemos ser daqueles que retrocedem para o lugar que nós viemos, perdição, mas nós devemos avançar para a conservação da nossa alma. Outro texto falando um pouco disso está lá em Marcos capítulo 12. Queria que você pudesse abrir. Marcos 12, versículo 12. E aqui nós vamos ver Jesus falando de uma outra figueira. Marcos 12, 12 diz assim. Marcos 12, capítulo... Deixa eu achar aqui. Marcos 11, Marcos 11, versículo 12.
Na manhã seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. Viu que a certa distância havia uma figueira cheia de folhas e foi ver se encontraria figos. No entanto, só havia folhas, pois ainda não era o tempo de dar frutos. Então Jesus disse à árvore: nunca mais comam de seu fruto. E os discípulos ouviram o que ele disse. Neste texto, Yeshua está falando sobre os mesmos elementos que nós estávamos vendo também em Mateus 24, mas agora ele está dando uma ênfase maior à finalidade dessa figueira. Yeshua vê a figueira cheia de folhas, que aparentemente era frondosa, mas sem o mais importante, que eram os frutos dessa figueira. Em Mateus 24, Jesus está falando: quando os ramos começarem a se renovar e quando as folhas brotarem, então você sabe que está próximo um tempo. Nesta figueira, Jesus já está vendo ela cheia de folhas, mas ainda assim não é o bastante para que ela fosse um instrumento de bênção. Ele diz: não comam mais ninguém desse fruto. E a gente sabe que essa figueira se secou pelo poder da autoridade que ele havia resgatado sobre a criação. Então a finalidade não é a árvore ser frondosa com folhas belas ou flores maravilhosas, mas Jesus está focando a ênfase da palavra dele é se a árvore está dando fruto ou não. Então os tempos das folhas já chegou para aquela figueira, mas ainda ela não tinha o principal, que eram os frutos dessa árvore. Tanto em Mateus 24 como em Marcos 12, o Senhor está nos ensinando a finalidade, que são os frutos, através dos processos, que são as folhas e as flores. Muitas pessoas, como uma árvore, aparentemente elas parecem ser boas, saudáveis e até mesmo são motivo de inspiração para outros, mas somente veremos a conclusão da boa obra através dos frutos que essa figueira, que essa árvore está dando. E se nós olharmos o reino de Deus através da pessoa de Yeshua e a obra do Espírito em nós, o que Ele está fazendo em nós, deve gerar uma certa adubação necessária para que bons frutos venham a acontecer. Existe uma única forma de nós liberarmos bons frutos sobre essa terra, se for uma adubação através do Espírito Santo, aquilo que Ele está nos preparando para que nós não venhamos somente ser uma árvore frondosa com folhas e flores, mas que os nossos frutos eles deem e permaneçam. Estamos juntos? Esta adubação é uma vida dedicada a Deus por oração e meditação nas Escrituras, promovendo o conhecer ao Senhor e consequentemente o fruto do conhecer ao Senhor são boas obras, são obras de justiça. As obras de justiça são frutos do nosso relacionamento com Deus. Então nós vamos ver que amar a Deus não deve ser trocado por obras ao próximo. E nós somos tentados a substituir esse amor a Deus por aquilo que nós precisamos fazer para as pessoas. E nós vemos muitos pastores, líderes, a igreja em si, fazendo muitas coisas, mas não conhecendo o seu Senhor. Como que nós vamos funcionar em profundidade se nós não conhecemos o Deus que nós estamos servindo? É tão claro, irmãos, que no dia da manifestação do nosso Senhor, quando Yeshua vir a esse mundo e Ele abrir o seu livro com todas as obras que nós fizemos, é claro que as Escrituras nos mostram que também haverão pessoas que serviram a Deus, mas que não foram aprovadas pelo Senhor para entrarem no reino. E você vai ver que não era qualquer tipo de cristão. A Bíblia fala que eles expulsavam demônios, que eles curavam enfermos, eles faziam coisas grandes que hoje para nós é muito bom, são dons do Espírito inclusive. Mas o Senhor diz uma coisa para eles: vocês não entrarão no reino como eu tenho preparado para todos, porque vocês não me conheceram, eu não vos conheço. E isso está ligado com um relacionamento íntimo entre marido e mulher. O
conhecer de um marido e mulher como ninguém mais consegue conhecer você. Minha esposa me conhece de uma forma que ninguém mais conhece. E é esse tipo de relacionamento que o Senhor está desejando que a sua igreja funcione nesses dias, porque os tempos da manifestação do Senhor está muito próximo. Então aquilo que nós liberamos aqui através de músicas, e como foi falado pelo próprio Júnior, não deve ser da boca para fora. Porque às vezes parece que nós somos mais papagaios do que realmente estamos encarnando a palavra que nós estamos liberando. O Senhor não está buscando espectadores ou telespectadores, hoje também tem isso, com o avanço da internet, também tem um lado ruim disso. Nós temos dificuldade de vir para um lugar, funcionar naquilo e cooperar com o ambiente que está sendo criado aqui, e nós preferimos às vezes, na mesma cidade onde nós estamos, ficar em casa assistindo pela internet. Isso é bom, isso é ruim, porque isso aqui só aconteceu, não é porque o 9 Graus estava tocando, porque vocês estavam aqui cooperando com o ambiente. Está entendendo? Não é o sacerdócio daqueles que estão fazendo música ou ministrando a palavra, é o sacerdócio de todos os santos, músicos, cantores, profetas, evangelistas, pessoas que têm o dom de hospitalidade, e todos os profissionais. Nós somos sacerdote, e a função primária de todo ser humano é ministrar a Deus através da sua vocação. Isso muda tudo, porque nós vamos tirar os olhos da equipe que está tocando, do pastor que está liberando uma palavra, e nós vamos dizer: eu sou a resposta para ir além do florescer da árvore que se chama Brasil, que é onde nós estamos inseridos. Eu quero cooperar com os frutos da nação. E eu posso dizer para você, isso não vai ser a consequência de um grupo pequeno de pessoas. Efésios capítulo 4 diz que até que todos alcancem a unidade da fé, o pleno conhecimento de Cristo Jesus, a perfeita varonilidade, a estatura da plenitude de Cristo, até que todos. A questão é que alguns que nós achamos que são igreja, não são igreja. Funcionamos como igreja, falamos como igreja, temos vocabulário de crente, mas não somos crente. Está entendendo? Não é a questão da onde você está inserido, é quem você é. A igreja é composta por pessoas que são igreja, não pessoas que vão à igreja. Porque o fato de você ir à igreja é porque você está indo para lá para receber algo e não doar algo. Quando você é em qualquer lugar. Se nós ligarmos esses instrumentos em qualquer praça dessa cidade, a igreja estará lá, não estará dentro de um prédio. Isso é básico, mas às vezes nós não funcionamos como a questão básica de não ir ao prédio. Porque às vezes somos igreja no domingo, mas não nos outros dias da semana. Não iremos gerar nada dessa forma. Só iremos gerar com um cristianismo pleno, que é através do pleno conhecimento do Filho de Deus. Sabe o que é conhecer Yeshua plenamente? É conhecer Ele de uma forma que só uma esposa conhece seu marido. E isso remete à intimidade. Então nós não podemos substituir a verdadeira espiritualidade por obras carnais e pessoais. O fato de substituir o lugar de oração e de profundidade nas Escrituras por aquilo que eu posso fazer para Deus, não é o objetivo da coisa. Não se substitui o lugar de devoção extrema ao Senhor por obras que nós podemos fazer para Ele. Isso é loucura. Porque inclusive as obras que estamos gerando podem tirar o nosso lugar de intimidade com Deus. Você já parou para pensar? Quem é pastor sabe o que eu estou falando. Porque as demandas das pessoas fazem com que você não seja um pastor ideal para elas. Porque o pastor ideal ouve o conselho do verdadeiro pastor e então exerce sua vocação. Sem o conselho do pastor Yeshua, o pastor perde sua função. Ele se torna um guru espiritual. Você entendeu? Porque às vezes o pastor tem que dizer não para o aconselhamento para alguma certa pessoa,
porque foi o conselho de Deus para tocar aquela pessoa. O simples fato de dizer não ao aconselhamento, ele já está curando a ovelha. Mas responder sim o tempo todo ao aconselhamento faz inclusive que você pare de ouvir Deus para dar a resposta certa para ela. Nós não podemos correr o risco desses frutos não permanecerem por não serem bons. A questão é, todos nós podemos dar frutos. A questão é se são bons aos olhos de Deus ou não. Porque o que não é bom ao padrão de bondade de Deus são frutos pessoais e carnais nossos. E nós podemos receber muito mais reconhecimentos por esses frutos que nós estamos dando sem ouvir Deus, do que receber um verdadeiro reconhecimento eterno e talvez vindouro de um conselho que Deus está nos dando para nós exercermos esses frutos, gerarmos esses frutos. Existem coisas que nós não vamos colher nesta era, só que é uma troca de usufruir de coisas que são desse tempo presente, ao invés de coisas que nós podemos usufruir por toda a eternidade. Sabe, irmãos, eu tenho repaginado toda a minha vida nos últimos anos, que às vezes não é necessário ser famoso para ter a sua voz reconhecida e ouvida. Seria muito bom, a gente estava falando isso hoje na mesa, como que a gente gostaria que a nossa música fosse ouvida nos quatro cantos da terra, né? Pô, é aquilo que Deus está no nosso coração, está colocando no nosso coração, despejando no nosso coração. Mas isso também é totalmente e é perigosamente um desafio para nós, porque não necessariamente ter a sua voz famosa é o que Deus quer para você. Porque às vezes o nosso alcance à multidão não vai ser tão eficaz do que o alcance a 12 pessoas. Nós estamos aqui porque Jesus preparou 12 pessoas. Ele dedicou o seu tempo exclusivamente a 12 pessoas. A multidão ouvia e não entendia nada. Ele falava às multidões por parábolas e eles ficavam literalmente viajando. E os discípulos também viajaram. E quando chegava no secreto, Jesus, conta para nós. E Jesus estava preparando aqueles homens. É que nós não temos noção do que é a progressividade do reino de Deus. Ela não é pelo muito que nós fazemos, é pelo muito que nós nos dedicamos. E dedicação ao reino de Deus é mediante vida de intimidade com Ele. Jesus falou em certo momento que chegaria o tempo em que nós choraríamos e clamaríamos, quando o noivo nos fosse tirado. Então nós iríamos jejuar e sofrer por isso, porque não existe festa sem o noivo, e não existe reino sem o rei. Então às vezes nós estamos funcionando como igreja, achando que nós somos a resolução de todos os problemas, e que Jesus volta a esse mundo como se fosse a cereja do bolo, porque nós já preparamos tudo para Ele. E isso é um grande erro, porque a resolução dos problemas da humanidade dessa terra é a figura personificada do segundo Adão que recebeu autoridade. E a igreja, assim como Eva, ela participa da missão que foi dada a Adão, lado a lado. Por isso que nós saímos do lado de Jesus. A verdadeira espiritualidade por si só gerará bons frutos, pois sem obras a fé não se confirma, mas a verdadeira fé gera obras poderosas. Então, irmãos, não é pelo que muito estamos fazendo, é se realmente o que estamos fazendo são frutos que vão permanecer. E não se permanece frutos se não foram gerados por Yeshua. Como gerar frutos? Através de Yeshua, passando por Yeshua e através de nós sendo gerados, tendo relacionamento íntimo com Ele. Hoje nós somos tentados todos os dias, todos os momentos, a buscar viver a vida da nossa forma, porque parece que ao nosso redor nada está acontecendo. Mas se você emprestar os seus ouvidos para o Senhor, você vai entender que Ele está fazendo algo glorioso. E aquilo que vai acontecer em 5, 10, 20 anos, e eu acho que não passa dos 30, você vai participar disso mediante a sua postura hoje.
mediante o acúmulo de óleo que você está tendo. Porque aqueles que aparentemente você não vê, você olha para eles assim, uau, não está gerando quase nada. E eu olho para outras pessoas, parece, olha só, multidões estão sendo arrastadas através da palavra deles. Mas não necessariamente os frutos daquele que está gerando, que está arrastando multidões, vão permanecer quando as nossas obras foram testadas pelo fogo. Porque todas as obras serão testadas pelo fogo, e o que permanece foram obras geradas através de Yeshua por nós. Se as obras são de Deus, o próprio Deus que envia o fogo dele, essas obras irão permanecer. Mas obras pessoais e carnais, e eu sei que nós somos tentados a fazer da nossa forma, essas não irão permanecer. Qual que é o meu conselho para nós, incluindo eu aqui? É nós mexermos na nossa agenda, analisarmos se Deus está sendo prioridade do nosso dia, da nossa semana e do nosso mês, ou se as outras coisas têm sido prioridade. Porque se as outras coisas forem prioridade, eu temo que as nossas obras serão provadas e talvez não sobre nada. E quando a Bíblia fala que as obras vão ser provadas pelo fogo, através do fogo essa pessoa também vai se salvar, porque ele não está colocando salvação em jogo, ele está colocando posicionamento no reino eterno. Quem você vai ser quando Jesus voltar? Às vezes nós estamos vivendo uma vida com a cabeça somente agora. Será que o que nós estamos liberando agora para Deus está tendo frutos aparentes? Sendo que o que o Senhor está mexendo no nosso interior é como nós estamos nos preparando para viver o verdadeiro reino quando vir à terra. Irmãos, o reino de Deus não é expandido pela igreja. O reino de Deus é o próprio Yeshua. O que nós fazemos é anunciar o que está por vir, assim como a oração que Ele nos deu. Ore para que o céu venha para a terra, venha o teu reino e seja feita a vontade na terra como é nos céus. Nós não temos o poder de dizer o que é reino de Deus e o que é obra da religião, por exemplo. Você entende que agora até a religião ficou mal vista, sendo que religião é tudo que você acredita. A questão é se a nossa religião é aquela que está escrita em Tiago, pura e sem mácula, de se manter incontaminado do mundo e assistir as viúvas e os órfãos nas suas necessidades, que é uma religião, e o Senhor chama de pura e sem mácula através de Tiago. Ou se a nossa religião é o conjunto de coisas que nós fazemos para que nós venhamos receber adoração por causa disso. E isso é perigoso, porque Deus não divide sua glória com ninguém. A nossa religião é egoísta se ela não for central em Cristo Jesus. Se nossa religião é tudo que nós fazemos para Ele, com Ele, através dEle e sustentado por Ele, nós estamos vivendo uma verdadeira religião. Eu queria deixar essa palavra para desafiar cada um de vocês, e inclusive a mim, que estou me colocando nessa posição, porque o que eu estou falando aqui é o que Deus está fazendo comigo. E mediante essa frase que a minha esposa liberou para mim nessa manhã, me trouxe esperança, porque realmente eu vejo que a igreja brasileira está florescendo, porque nós estamos transicionando em um tempo em que nossa visão era totalmente terrena, para nós usufruirmos das coisas aqui e as bênçãos que Deus pode nos dar aqui nessa terra, para agora uma mentalidade também terrena, mas aquilo que nós vamos usufruir quando Jesus voltar. Porque tem coisas que nós vamos fazer nessa terra que não receberemos recompensa nesta era, e isso é bom, porque nós estamos trocando algo que é passageiro por algo que é eterno. Às vezes estamos lutando para que as nossas obras nós venhamos usufruir em 30 anos, sendo que o Senhor está falando, não precisa se preocupar com isso, porque eu quero que você usufrua de algo que é eterno. Então a recompensa que nós devemos buscar é aquilo que Jesus nos ensinou: acumulem tesouros nos céus, porque quando os céus descerem para a terra, você vai poder fazer o saque do depósito que você está fazendo a vida inteira. Está entendendo?
É uma questão de você encher a sua conta bancária terrena ou encher a conta celestial, que você vai poder usufruir eternamente. Basicamente é isso. Estamos nos desgastando para nós recebermos reconhecimento, fama, dinheiro nesse tempo presente, sendo que Jesus está mudando nossa mentalidade para nós buscarmos coisas eternas. Você está entendendo isso? Estamos florescendo, e isso é um bom sinal, mas florescer não é o fim das coisas. Florescer está apontando o verão que está próximo, para que realmente, quando a árvore chegar no momento de dar frutos, nós temos que mostrar frutos aparentes do Senhor. Porque se Jesus passar por essa árvore e ver ela sem fruto, Ele tem o poder de fazer secar. E a finalidade de uma figueira é dar figos. A folha de figueira, o que você faz com ela? Talvez consiga uma sombrinha, né? Mas aparentemente era linda aquela figueira, cheia de folhas, cheia de ramos. E Jesus está falando, não cumpriu o propósito pelo qual ela foi criada, que é dar frutos e alimentar outros. Que frutos nós estamos buscando? Talvez não estamos nem almejando os frutos, estamos só querendo ter ramos e folhas e flores bonitas. Mas o que Deus está fazendo no Brasil, esse florescer que o Senhor está fazendo, até às vezes de uma forma tímida aos nossos olhos, mas uma simples flor me dá esperança. Porque se a flor está aparecendo, está chegando o tempo de gerarmos frutos para Deus. Vamos gerar, irmãos, frutos mediante uma vida de intimidade com o Senhor. Porque todos os nossos frutos e nossas obras serão provadas pelo fogo de Deus que virá sobre a terra. E eu quero que os nossos frutos permaneçam. Porque se são frutos gerados com lágrimas, se são frutos através dessa adubação do Espírito, eu tenho certeza que eles vão permanecer.